Olá, eu sou a Thalita Castanheira e esse é mais um episódio do Redcast, o podcast da educação de Niterói. Esse é um espaço dedicado para que possamos dialogar e conversar sobre as práticas e políticas, além de tudo aquilo que acontece na educação pública da nossa cidade. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre dois temas que dialogam muito com o que tem acontecido na educação da nossa cidade, que é sobre a alfabetização discursiva e a abordagem Reggio Emília. E claro, a gente vai fazer toda essa conversa dialogar com experiências que estamos vivenciando na nossa cidade. E para esse episódio, eu tenho como duas convidadas muito especiais, que são a Ana Smolka, uma referência em alfabetização discursiva nacional, e a professora e presidente da Rede Solar Brasil, Rosa Bertolini. Sejam muito bem-vindas ao Redcast. Obrigada, Thalita. Obrigada à Prefeitura, à Secretaria de Educação por esse convite. Me sinto muito honrada ainda de estar ao lado de uma referência como Ana Smolka. Muito obrigada. Posso falar que a recíproca é verdadeira. Também muito me alegro de poder participar desse momento aqui, desse programa, né, tão interessante e ousado, que é a alfabetização na cidade de Niterói. Eu queria também agradecer vocês pela participação no dia de ontem, né, na nossa Semana de Educação, que ocorreu uma série de formações em toda a cidade. A participação de vocês foi muito especial para a nossa cidade e, com certeza, foi uma colaboração ilustre para a gente. Queria agradecer a vocês por esse momento. A gente também agradece, né, Ana? Sim, porque sempre é uma experiência fazer um diálogo com políticas públicas, é uma experiência de aprendizado para a gente também, né? Mais do que uma formação, é um diálogo, uma troca, onde o aprendizado é mútuo, é uma via de mão dupla. E estar em Niterói, sou carioca, embora resido em São Paulo, numa Semana da Educação de uma Secretaria de Educação, que está trazendo propostas tão ousadas, né, e importantes para a educação no Brasil, é um motivo de honra e de responsabilidade. Eu que agradeço. E eu acho que também isso abre para a gente a possibilidade de entrar em contato mais próximo com as professoras que estão ali com a mão na massa, né? Que arregaçam as mangas no dia a dia da educação, né? Então, a possibilidade de ter esse contato também e de dialogar com elas é super importante, né? Sem dúvidas, a Semana da Educação está sendo, né? Porque ainda estão acontecendo diversas atividades, mas, sem dúvidas, a Semana da Educação está sendo uma ferramenta muito potente para estabelecer realmente uma conexão entre os profissionais, a rede pública e também a cidade ver que a educação em Niterói ela é uma potência, ela tem um potencial realmente de crescimento e justamente de estar avançando cada vez mais, né? Dentro desse contexto, já que a gente está falando já direto da educação daqui da cidade, educação de Niterói, eu começo com uma pergunta que eu acredito que conecta muito vocês, que é justamente se a criança ela já chega na escola cheia de linguagem, cheia de gesto, de pensamento, de imaginação, por que a gente ainda ensina como se a criança viesse vazia? Bem, eu penso que a criança não vem vazia, né? E que essa concepção de infância, existe uma trajetória histórica na concepção, no conceito e na teoria da educação infantil no mundo, e aqui no Brasil, felizmente, também já avançamos muito nessa concepção. Cai por terra abaixo a concepção que a infância, que a criança é uma folha em branco, né? Que ela chega vazia. Felizmente, essa concepção muda durante a história do estudo, desde o século XII, que venho estudando um pouco, a infância, as infâncias, nem falamos mais infância, falamos infâncias, que ela vem, que a criança chega ao mundo
com potências de mais de 100 linguagens expressivas. Quando ela vai para a escola tem a responsabilidade de olhar, ter uma imagem de criança que não é essa, que reinou muito tempo, né, no mundo, na sociedade contemporânea, que essa criança vem cheia de potências. Que a gente tem uma metáfora belíssima, que é a metáfora das 100 linguagens. A criança chega com 100, mais 100 e mais 100. Basta a escola se responsabilizar de oportunizar essas mais de 100 linguagens, tendo uma imagem de criança potente, investigativa, curiosa, que constrói hipóteses, que destrói hipóteses, que vem com os pensamentos e conceitos e teorias provisórias e que vai transformando ao longo da sua escolaridade. Então, podemos afirmar, eu talvez corro um risco, mas também gosto de provocar, que essa concepção hoje, ela não está mais em voga. Existe um outro olhar para essa criança, para essas infâncias, e por isso que eu vim parar aqui em Niterói, porque vejo que a Secretaria de Educação, no seu programa de políticas públicas para a educação infantil e para os outros segmentos da escolaridade, tem uma outra visão dessas infâncias potentes, capazes, pesquisadoras. Eu sigo aqui, né, compartilho desse referencial, e acho que, como Rosa falou aí um pouco da história, né, eu vejo que muitas teorias vêm repercutindo, né, teorias já elaboradas aí na passagem do século XIX para o século XX, justamente, né, de muitos autores em diversos cantos do mundo, e com práticas pedagógicas também bastante potentes. Então, o modo como a gente interpreta a criança, né, como é que a gente lê aquele bebê que nasce, né, e como é que vai acompanhando essa criança se impregnando de cultura, né, e aí, quer dizer, desde que nasce, o bebê vai, né, tá aberto para o mundo. E aí vem a potência que a Rosa se refere. Eu acho que não é todo mundo que pensa assim. E eu acho que daí a sua pergunta, né? Por que a gente na escola ainda acha que a criança vem vazia, né? Mas eu vejo que nesse esforço conjunto, né, dessa retomada de várias teorias, e mesmo no acompanhamento da prática, do cotidiano, a gente tem aprendido, né, a olhar a criança de uma maneira muito mais solidária, muito mais construtiva, muito mais potente, para ver aí, né, como ela responde, como ela vai se constituindo, né, na sua humanidade e na sua singularidade também, né? E, Ana, aprofundando justamente esse diálogo, né, sobre a alfabetização discursiva, sendo bem mais específica, aqui em Niterói a gente tem um programa que ele é muito potente, muito robusto, que é o Palavra. Ele é em parceria com a UF e a proposta dele é justamente potencializar a alfabetização nessa perspectiva discursiva. Ele já passou por uma ampliação em 2025 e abrange formações com os professores do primeiro e do segundo ciclo, primeiro e do segundo ano, além de vários outros eixos de atuação, né? Dentro dessa ótica da alfabetização discursiva, o que significa alfabetizar através desse discurso real da criança e não somente da sílaba solta? Eu acho que a gente pode seguir o que a gente comentou na pergunta anterior, né? Pensando justamente no real da criança, na realidade que a criança vive e na potência que ela traz enquanto ser humano, né? Agora, falando um pouquinho do Palavra, né? Eu tive a oportunidade, o privilégio de estar aqui na assinatura desse convênio, né? Há 2 anos atrás,
E a proposta se mostrava já de uma ousadia, acho que a ousadia é a palavra que vem marcando esse projeto, né, da Secretaria, de uma educação pública, porque eu acho que aqui essa questão, quando a gente fala, quer dizer, a gente tem sofrido um certo estigma, né, ou uma desvalorização do ensino público, e eu acho que esse projeto e a Secretaria de Educação de Niterói, que tem a sua história, vem justamente redimensionando o trabalho educativo na escola pública, mostrando o potencial e a diferença que faz essa educação pública. Eu acho que eu queria começar daí. E aí, pensando na questão da perspectiva discursiva, então, eu penso muito no Paulo Freire, né? Quando emergiu essa concepção da alfabetização discursiva, né? Nós tínhamos aí um Paulo Freire voltando do exílio e proclamando, né? Quer dizer, reiterando a sua teoria e falando muito claramente, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então assim, se a gente pensar, né, em termos históricos, né, 40 anos mais ou menos, o que a gente herda do legado de autores como Paulo Freire, como Carlos Brandão, como Vygotsky, que chega aqui e é lido e interpretado também, a gente encontra aí os argumentos e a fundamentação para pensar na criança como ser de linguagem, né? Essa linguagem que atravessa... A Rosa fala em 100 linguagens, como Régio Emílio, mas nós falamos assim, a criança imersa no discurso, na linguagem, a linguagem nos atravessa, né? E pensando, então, no Estatuto da Forma Verbal de Linguagem, que ganha um realce na medida em que nos possibilita falar desse mundo, referir a ele, né? Organizar as ideias, fazer o planejamento, elaborar conhecimento, né? A gente pensa, então, numa forma de trabalhar a escrita a partir desse referencial também. Então, a escrita faz parte, tem feito a parte do mundo letrado hoje, né? E é dessa relação com essa produção cultural, justamente, né, que a criança vai aprendendo. Quer dizer, a questão é como a gente trabalha e media, né, a relação da criança com essa produção histórica e cultural que é a escrita. E aí essa dimensão discursiva leva em conta, então, essas condições, né? Mas leva em conta também a singularidade de cada criança, né? Porque as crianças não aprendem todas da mesma forma. Elas vão por vias singulares, elas prestam atenção em coisas, em nuances diferentes, né? E aí a principal âncora, né, é a questão da significação e do sentido, né? Um sentido que seja ao mesmo tempo coletivo e que acolha as singularidades, né? Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado e procurado aí argumentar e enfrentar, né, as dificuldades, as alegrias do cotidiano, né? Eu fico muito entusiasmada ouvindo a Ana nessa perspectiva, né, da alfabetização discursiva e como os pensamentos, as teorias vão se conectando e vão apoiando-se, né, e construindo uma prática realmente voltada para essa criança que a gente acabou de falar, potente, né, que cada uma chega no período de escolarização, seja na educação infantil ou mesmo na creche e no fundamental, na educação primária, com essas potencialidades. Quando a Ana cita Paulo Freire, eu entro assim numa alegria profunda, porque há muito tempo a gente vem, né, estudando e recebendo essa contribuição que Paulo Freire trouxe, né, para a educação não só do Brasil, né, mas para a educação
do mundo inteiro. Quando ele volta do exílio, Paulo Freire tem uma conexão muito grande com a abordagem de Reggio Emilia, esteve várias vezes com o professor Loris Malaguzzi, que é o pedagogo que inicia esse pensamento filosófico da educação e que se apoia em tantas teorias e intelectuais e pensadores como Vygotsky, Vallon, Piaget, Montessori, Freinet e por aí vai. E Paulo Freire está nesse centro de conexões de pensamento educacional. E principalmente porque quando você fala deste programa, que você teve a honra de participar na assinatura, me lembra muito Reggio Emilia, porque lá é um sistema público de educação. É uma cidade que abraça a educação e que traz esse pensamento de uma criança potente, inteira, com as suas singularidades. E hoje é um sistema público que tem 70 anos e que atua nesse pensamento que a gente está aqui hoje discutindo e que me remete muito o que a Secretaria de Educação de Niterói vem fazendo. A Rede Solar Brasil, que representa a abordagem de Reggio Emilia aqui no Brasil, já vem desde 2023 em diálogo com a Secretaria de Educação aqui de Niterói, justamente por encontrar essas conexões. E eu penso exatamente como a Ana quando a gente fala da alfabetização e do letramento. Quando a gente traz a metáfora das 100 linguagens, a linguagem oral e a linguagem escrita é a que apoia todas as outras linguagens que dão sustentação para a construção do conhecimento, né? Porque mais do que ensinar é construir, junto com as crianças, o conhecimento com significado, o conhecimento conectado à realidade de cada criança, de cada história, de cada cultura, de cada município, de cada região, da onde essas linguagens, a linguagem da escrita, a linguagem da argila, a linguagem da ciência, da literatura, da matemática, da música, do movimento, do corpo, habitam dentro das nossas crianças. E pensamos também sobre isso em relação à alfabetização, a importância desse processo de letramento, entendendo que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E cada linguagem, que eu ainda não listei 100, gente, mas Loris Malaguzzi dizia que são 100, mais 100, mais 100, mas que cada linguagem tem o mesmo valor, não existe uma hierarquia. Existe uma condensação desses aprendizados e que a linguagem oral e a linguagem escrita têm uma importância tanto quanto a linguagem do corpo, do movimento, porque são linguagens que se conectam, que estão dentro, elas não são separadas. E como elas não são hierárquicas, elas dão suporte para um aprendizado que talvez uma linguagem sozinha não consiga atingir. Eu tenho um caso muito interessante de uma menina que já estava chegando no 3º ano, que se cobrava a alfabetização, a leitura e a escrita, e que ela tinha ali alguma questão que ela não conseguia ler. E ela adorava o teatro. E resolveu fazer uma encenação na escola, nessa escola que eu acompanhei um tempo e acompanho ainda. E ela tinha que ler o texto, ela tinha que decorar. E a vontade dela, Ana, era tão grande de se apresentar, de encenar, que ela criou estratégias para decorar aquele texto e ela fez a encenação. 15 dias depois, Sofia, que hoje é uma grande arquiteta, estava lendo. Então, as linguagens, elas são dentro de uma importância, com a mesma importância. E que uma apoia a outra, uma abre espaço para a outra. E é claro que a gente tem uma preocupação e uma responsabilidade muito grande, sim, com a alfabetização, com a leitura, com a escrita e com todas as outras possibilidades que
uma política pública de qualidade deve, como Niterói vem fazendo, disponibilizar. E, Rosa, você muito bem colocou, eu ia justamente entrar nesse tópico sobre a similaridade da cidade de Niterói com o Reggio Emília, né? Aqui na cidade, a gente tem muitas experiências muito bacanas que têm acontecido. E alguns programas, né, para além do Palavra, que tem toda essa perspectiva com a formação dos professores que atuam na alfabetização das crianças da nossa rede. A gente também tem acontecendo simultaneamente o programa Recriar. Também teve uma grande expansão essa semana, o Centro de Formação Darcy Ribeiro, que é justamente voltado para formação dos profissionais, uma formação continuada, né? O secretário Bira Marques, ele muito bem coloca que o Centro de Formação Darcy Ribeiro, ele é o coração da política de formação continuada da nossa cidade. E relacionando tudo isso com o que acontece em Reggio Emília, com a perspectiva dos ateliês, da estética, da documentação, como você considera que Niterói tem caminhado nesse caminho? Olha, eu gosto sempre de trazer, enquanto um suporte da educação que aprendi lá em Reggio Emília e que aprendo aqui no Brasil todo dia, com todas as leituras e pesquisas, com os nossos grandes nomes da educação de mulheres e homens, e que reafirma esse pensamento que a educação é um ato estético da beleza, da boniteza, que Paulo Freire fala na sua pedagogia da boniteza, que a criança, o ser humano, merece a beleza, a estética. Então, a educação é um ato estético, ético e político. A estética eu sempre gosto de explicar para sair daquele lugar que tem que ser tudo bonitinho, arrumadinho, de uma única forma, mas na questão de proporcionar a boniteza, a belezura, que é direito de todo ser humano. A ética, porque a pedagogia ela tem que ser ética, ela tem que ter muita claridade, muita elucidação no que é a ética do direito do aprender, do direito ao acesso, do direito à moradia, do direito à saúde, que são dimensões de políticas públicas responsáveis e política. Porque a política, a gente está dentro dela desde quando nascemos. Respirar é um ato de estar no mundo vivo e é um ato político. Então, trazendo que a educação é ética, é estética, ética e política, eu vejo isso nas propostas de políticas públicas da Prefeitura de Niterói. Como falei, desde 2023 que venho, nesse diálogo com a Secretaria de Educação, com o secretário Bira, com Ana Schilker e outras pessoas, outros atelieristas, que inclusive esse ano foram a São Paulo com uma delegação de 40 educadores da rede para uma conferência de 5 dias, num ato mesmo de ousadia, acho que é a palavra da roda hoje, de ir com 40 professores, diretores, pedagogos, para uma conferência internacional de educação, com tema que a gente traz duas especialistas de Reggio Emília, do sistema público, para falar sobre desenhar ideias e narrar o mundo. Ou seja, a criança desenha suas ideias e narra o mundo, que é a linguagem da palavra, a linguagem oral e a linguagem escrita, a linguagem gráfica e a linguagem da narração. E a Prefeitura, a Secretaria de Educação fez esse movimento de ir com 40 educadoras e educadores, porque está revelando, e talvez precisamos revelar mais esse trabalho, que tem uma ponte muito grande com o projeto Recriar, a sua intencionalidade e a sua prática de trazer para a educação pública de Niterói uma educação de alta qualidade, onde a criança
está no centro do processo educativo, onde essa criança, essas infâncias são sujeitos de direito. Eu penso que essa é a grande conexão. A Secretaria de Educação de Niterói revela que a educação é estética, ética e política. Fico muito feliz com a sua colocação e com a participação de vocês duas. Para a gente já encerrar, eu gostaria de propor uma pergunta para vocês, que é: quando nós mudamos efetivamente a forma de enxergar a criança, o que muda na escola? Muda tudo. É uma revolução. Posso dizer que é uma revolução quando colocamos a imagem dessa criança potente, pesquisadora, criativa, capaz de trazer pesquisas profundas. Inclusive, a gente desconstrói que a pesquisa é uma possibilidade só na academia, né? Você traz a pesquisa para crianças tão pequenas, desde a creche, na educação infantil e por aí fora vai. Muda tudo, porque a professora, o professor, ele também passa a ser protagonista. Ele enxerga aquela criança em relação com ele, né? Ele passa a ser esse mediador de uma pesquisa, de uma construção de um conhecimento, e passa a ser mais feliz, porque a educação, a sala de aula, a escola tem que ser um lugar de vida. Fala de Paulo Freire, né, minha? Como tem que ser, e como Loris Malaguzzi falava, que nada sem alegria. Então, quando você tem essa imagem de criança potente, capaz, possuidoras de mais de 100 linguagens, você reconhece na criança um parceiro de descobertas e de pesquisa. E o adulto, que é o responsável por essa relação, se torna também realizado nas suas 100 linguagens que lhe foram roubadas quando estava na escola. Ele passa a descobrir também as suas potencialidades. Muda a educação, muda a escola, muda o coletivo e muda cada um na sua individualidade. Se torna mais feliz e mais promissor para a educação ser mesmo transformadora de uma sociedade, né? Paulo Freire falava, a educação não transforma a sociedade. A educação transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Eu acho que, seguindo, né, esse belo depoimento aí da Rosa, eu diria que muda o gesto de ensinar, né? E esse gesto, então, vai indicando o compromisso fundamental com a criança, com cada uma delas, né? E isso vai encorajando, essa relação de reciprocidade vai encorajando e fortalecendo e sustentando o trabalho do professor, que não é fácil. Eu acho que esse trabalho, quer dizer, Rosa fala que é um trabalho alegre, ele é, mas ele é difícil também. Então, nesse entremeio, né, das dificuldades e das conquistas que o professor também vai aprendendo. Então, o seu gesto de ensinar vai se impregnando, né, de sentido cada vez mais potente, né, e vai se tornando, quer dizer, a gente vê o gesto de ensinar como um trabalho de arte, né? É a arte de ensinar. Então, eu acho que se a gente conseguisse, né, coletivamente transformar esse olhar e trabalhar dessa forma, a escola seria um outro lugar, ou será um outro lugar. Rosa, Ana, gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês aqui no Redcast. Com certeza foi um diálogo e uma troca muito enriquecedora para os nossos ouvintes e também para mim, é claro. E já encerrando, né, esse foi mais um episódio do Redcast, o podcast da educação de Niterói. Hoje nós falamos sobre linguagem, espaço, escuta e autoria.
e sobre como essas concepções vêm deixado de ser teoria e vêm passado a ser prática na educação pública de Niterói, através de programas como Palavra, o Recriar e o Centro de Formação Darcy Ribeiro. Se você é um educador da rede de Niterói, continue nos acompanhando, continue assistindo os episódios do Redcast, porque com certeza vem muita coisa boa por aí. Até o próximo encontro, e que a educação ela siga sendo feita com beleza, sentido e escuta.